sexto ano amado. Então nós vamos retomar nossa aula de hoje, dia 2 de junho, com uma retomada daquela reflexão da aula anterior. Vocês se lembram que eu pedi para vocês verem na apostila de vocês, na página 39, uma reflexão que vai orientar vocês a mudar de postura, a pensar melhor, a assistir a aula de forma diferente. A minha pergunta é: fizeram uma boa reflexão nesses dias? Traçaram algumas metas para vocês colocarem em prática no retorno às nossas aulas presenciais? Então, contem para mim, podem colocar no meu WhatsApp, porque eu vou ter muita alegria em saber como é que vocês estão pensando para o nosso retorno, beleza? E a nossa aula de hoje, ela vai ser uma aula diferente. Eu preparei alguns slides. É online, mas ao mesmo tempo eu não vou só falar, mostrar na apostila. Tia da Luz preparou uns slides para vocês. Nós vamos retomar aquele tema, formação de palavras, lá do nosso caderno de atividades. E para compreendermos a formação de palavras, primeiro nós vamos ver como elas se estruturam. Então, eu vou pedir que vocês abram a apostila de vocês na página 18 e 19, que vai ter todos esses exemplos, essas informações que Tia da Luz vai passar na aula. Então, vamos para esse slide número 1. Eu sequenciei 1, 2 e aí vai, que é para facilitar a compreensão de vocês. Então, número 1, aula de português, a nossa sequência didática é retomar o tema formação de palavras, que vai estar lá no caderno de atividades de vocês. Então, aqui nós temos a palavra favorecer. Favorecer, favorável, desfavorecer, vem de uma palavra inicial chamada favor. O que nós acrescentamos a essa palavra favor? Uma parte que está destacada em vermelho, para destacar a alteração que essa palavra sofreu, tá certo? Essa parte que não muda, favor, que está em favorecer, favor que está em favorável, favor que está em desfavorável, é chamado de radical. O que é um radical? É a parte imutável da palavra. Então, favor, 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 chama-se radical, tá certo? Depois nós vamos ver como é que recebe o nome esses outros pedacinhos em vermelho. Então aqui Tia da Luz deu outro exemplo. Humano, humanidade, humanizar. Qual é o radical dessas palavras? Tá vendo? Elas não mudam. Juntando o radical, que é essa parte que não muda, juntamente com as partes que são acrescentadas, em língua portuguesa nós chamamos de morfemas. Então, o que são morfemas? São os elementos que formam uma palavra e que lhe confere significado. Então, o morfema é formado pelo radical e pelos afixos. O radical, vocês já sabem, é a parte que não muda. Os afixos que significa fixar, colocar, pôr, tá certo? Então, os afixos são as palavrinhas, os pedacinhos que nós colocamos num radical para formar palavras que tenham sentido. Então, os morfemas ainda... O morfema, você já viu que é o radical e os afixos. O radical é o morfema imutável e os afixos
são os morfemas responsáveis por transformar uma palavra em outra. Tia da Luz, o que é o radical de uma palavra? É aquela parte que não muda. O que são os afixos? São as partes que são acrescidas em uma palavra inicial para transformar em outra palavra que tenha significado. Beleza? Vamos passar para a tela 3. Os afixos, eles podem ser divididos em prefixos e sufixos. Estão vendo? Esse afixo que vai transformar a palavra em outra que tenha significado, ainda se divide em prefixo e sufixo. O prefixo e o sufixo podem aparecer ao mesmo tempo em uma palavra. O que é um prefixo? O que é um prefixo? É o sufixo que vem antes da palavra. No caso aqui, favor, des é um prefixo. Ável é um sufixo, porque vem depois da palavra. Aqui eu tenho um exemplo. Feitiço é o radical, em é o prefixo, a é o sufixo. Aí forma enfeitiçar. Beleza? Entendido? Qualquer dúvida, vamos lá na apostila de vocês e pode dizer, Tia da Luz, reforça o exemplo do slide 3, que também Tia da Luz resolve isso com vocês pelo zap. Vamos para o slide 4. Vamos ver agora o processo de formação das palavras. As palavras, elas podem ser formadas de duas formas, por derivação e por comparação, tá certo? Vamos ver primeiro essa tela 3, processo de formação de palavras através da derivação. A derivação, ela acontece de 3 formas, por prefixação, por sufixação, aliás, de 4 formas, por prefixação e sufixação e por parassíntese. Tia da Luz vai explicar cada um deles separadamente. Quando é que uma palavra se deriva por prefixação? Quando se acrescenta um prefixo. Então, aqui eu tenho nascer, ligar, escrever. Mas eu formei as palavras nascer, desligar, reescrever. Então, vocês viram que nós colocamos antes da palavra um prefixo, tá certo? Então, nesse caso, a palavra foi derivada através do processo que em língua portuguesa chamamos de prefixação, beleza? E quando é que ela é formada por sufixação? Quando o sufixo vai aparecer no final da palavra. Sufixo, já estou dizendo, final. Flor, joga, anual. É o radical. E aqui nós temos ista, do, mente, formando florista, jogador, anualmente. Então, essas palavras, florista, jogador, anualmente, foram palavras derivadas através do acréscimo de um sufixo. Por isso, nós dizemos que essa palavra é derivada por sufixação. Entendido, meninada? Estou trabalhando com o máximo de clareza para não embaralhar a sequência cognitiva de vocês no processo aprendendo. Vamos agora para o slide de número 5. Tia da Luz, e quando é que uma palavra se deriva através da prefixação e da sufixação? É quando se acrescenta um sufixo e um prefixo ao mesmo tempo. Então, aqui nós temos o radical feliz, adapta,
Aí nós temos in e mente, ré e são, formando a palavra infelizmente, readaptação. Nós vamos nos readaptar, viu, meninada, no retorno às aulas. Vamos usar muito essa palavra readaptação. Então, aqui eu temos um prefixo e aqui eu tenho um sufixo. Aqui eu tenho um prefixo e aqui eu tenho um sufixo. Tá certo? Então, nesse caso, a gente vai dizer que a palavra foi derivada através da prefixação e da sufixação. Beleza? Então, a palavra derivada por parassíntese é muito parecida com a palavra formada por sufixação e prefixação. Acrescenta-se um prefixo e um sufixo ao radical, tá certo? Então, é o mesmo conceito que tem aqui. Qual é a diferença? É que na parassíntese, se eu retirar um dos afixos, a palavra não tem sentido. Por exemplo, se eu tirar esses dois sufixos, fica infeliz, readapta, palavras com sentido completo. Se eu tirar esse prefixo, fica felizmente, adaptação. Beleza? Então, nesse caso aqui, a palavra, tirando os prefixos ou os sufixos, não muda o sentido, ela fica com sentido completo. Isso não ocorre na parassíntese. Acrescenta-se também um prefixo e um sufixo a um radical, mas infelizmente ele muda de sentido. Por exemplo, se eu tirar esse, fica entriste, não é, aqui eu tenho um radical, entriste não é uma palavra de sentido. Tristecer também não é uma palavra de sentido completo, tá certo? Então, quando a gente, na parassíntese, ao contrário da prefixação e da sufixação, o prefixo e o sufixo, se retirado, vai mudar radicalmente o sentido da palavra, beleza? E nós vamos agora, para concluir a nossa aula sobre formação das palavras, nós vamos ver a outra forma da palavra se formar, é por comparação. Nós já vimos a palavra formada por prefixação e sufixação, aliás, por derivação, que vai através da prefixação, sufixação, prefixação e sufixação e parassíntese. E agora nós vamos ver a segunda modalidade de formação das palavras, que se chama comparação. Então, Tia da Luz deu aqui dois exemplos de comparação, tá certo? Uma comparação, ela pode acontecer através da justaposição e pode acontecer através da aglutinação. Quando é que ela acontece? Pela justaposição. Quando eu pego duas palavras e junto e elas ficam com sentido completo. Eu juntei couve, mas a palavra flor, formei couve-flor. Passa, tempo, formei a palavra passatempo. Gira, sol, formei a palavra girassol. Então, nesse caso, houve uma junção de duas palavras de sentido completo para formar uma derivada também de sentido completo. Isso aqui é a justaposição, é o que acontece com guarda-chuva, pôr do sol e por aí vai. Quando é que é formado por aglutinação? Quando a palavra sofre alteração. As palavras que unem, as duas ou três palavras que unem uma palavra para se derivar pela aglutinação, sofre modificação, perde algum dos fonemas, alguma das letras, tá certo? Por exemplo, eu peguei água e coloquei a palavra ardente, aguardente. Então, sumiu o A de ardente. O A de água foi utilizado para se também formar a palavra aguardente. Então, isso é uma aglutinação. Se aglutinaram
com sentido completo para formar outra de sentido completo, mas perdendo letras. Plano mais alto, da planalto. Em boa hora, formou a palavra embora. O que quer dizer embora? Isso aconteceu em boa hora, tá certo? Em boa hora, formou a palavra embora, beleza? Ajuda desse assunto, vocês podem tirar, ó, dando um zapzinho para ter da luz. Eu acho que não vai ter dúvida, que eu tentei ser o mais clara possível. E para vocês fixarem essa aula, vocês vão para essa agenda, a agenda do dia 2 de junho de 2020, é completar o caderno de atividades na página 20 a 23. E da luz só vai corrigir essas atividades depois do dia 8, porque a aula do dia 8 está linda, eu nem quero mexer com correção de atividade nesse dia. E outra coisa, considerando que vocês vão ter 2 semanas para fazer essa atividade, mas não deixe para a última hora, para na hora que o dia da luz for corrigir, vocês ainda estão copiando, corrigindo de uma forma apressada. A aprendizagem ela se dá por etapa, concentração e execução da leitura e das atividades propostas pelos professores de vocês. Bom? Então, um bom dia, uma boa tarde, até a próxima aula.